Olá, pessoal, todos aqui bem-vindos a esse nosso Café Consciência, o primeiro café de uma série que pretendemos fazer, honrando aqui a nossa missão enquanto servidores de um planeta, de uma vida, e que a gente carrega também missões a serem desempenhadas da melhor forma possível. Então, alô Brasil, alô Ceará, alô Bahia, alô todos que se chegam, que se sintam chamados para o nosso Café Consciência, que tem o propósito de erguer e despertar aquelas missões que a gente pretende ativar de dentro para fora. Como praticar determinadas metodologias, situações, reeducar as pessoas, reeducar a si mesmo, trabalhando um sistema integrado, onde essa transdisciplinaridade pode ser revista de uma forma diferenciada nesse momento em que o planeta passa por essa transição. E assim também nós todos, como seres humanos, dentro desse planeta enorme e lindo, a gente precisa também despertar a nossa consciência para fazer um trabalho integrado, participativo, conectado com várias questões. E as questões físicas, as questões mentais, emocionais e da alma estão todas conectadas e integradas. Mas nós precisamos ver isso. E o Café Consciência trouxe aqui para nós essa metodologia em que a gente convida pessoas especialistas, aqueles que trabalham há muito tempo numa área onde o ser humano é o centro de tudo isso e o planeta também. E nós trouxemos hoje para o primeiro Café Consciência 3 pessoas que são do núcleo, onde a gente quer ouvir essas pessoas falando sobre 3 eixos muito importantes: saúde integral, educação para o ser e ecologia profunda. Nesse papel de mediadora, eu, Circijane Teles, que sou uma educadora, mas me pós-graduei na atividade de eventos, gestão de eventos, propus que a gente fizesse um trabalho nesse sentido, onde esses pequenos eventos agora virtuais, quem sabe, ano que vem a gente faça um evento híbrido, onde a gente agregue muito mais profissionais e muito mais esse trabalho holístico do ser e do planeta integralmente, ok? Aqui nós temos, na nossa sala, 3 personalidades e convidados que nós convidamos aqui para participar, para fazer perguntas. Algum alerta eu preciso dar: mantenha os microfones desligados, usem o chat para as perguntas. No final, nós teremos 15 minutos para fazer esclarecimentos e perguntas. Aqui estou eu mediando, Raimundo Coelho, que é psicólogo e trabalha também na área de educação, vai fazer a questão das perguntas e a mediação final até a gente fazer as considerações finais. E os nossos 3 palestrantes, aqueles que estão aqui para nos passar todas a consciência desses 3 eixos, são Sérgio Metting, Eliana Metting e Denise de Nigri. Os 3 trabalham em áreas diferentes, mas também estão integrados nessa parte holística do ser humano. Denise de Nigri é astróloga, terapeuta holística e também trabalha na área de educação há muito tempo. Sérgio Mitting é formado na área de administração e turismo, já lecionou por várias universidades do país, também na área de turismo, e trabalha como educador e como essa área nas terapias holísticas, inclusive. Eliana Mitting é arquiteta e urbanista e também leciona em várias universidades, tudo voltado também para esse coletivo, onde a parte integral de o bem-estar do território é um ponto importante em que a gente observa no trabalho dela. E ela vai passar isso para vocês também trabalhando esses 3 eixos. Eu quero passar a palavra agora para nosso primeiro tema, que vai ser Educação para o Ser, onde a nossa querida Denise de Nigri vai falar para vocês um pouco sobre o núcleo e também o trabalho dela nessa aplicabilidade, porque o nosso princípio básico aqui nos Cafés Consciência é trazer a aplicabilidade na vida prática para essas questões e para esse conteúdo
que nos é muito importante e enriquecedor. Denise de Nigre, você tem tempo de 15 minutos, pode começar aí sua explanação e a gente ficar ligado. Questões, perguntas, use o chat. Obrigada. Gratidão, gratidão, Cici, gratidão a toda essa egrégora que se formou para esse encontro. E eu quero já iniciar com uma prática que eu, nos últimos anos, venho desenvolvendo e acho que é uma base para todo esse processo de transformação planetária, né? Que é a honra aos ancestrais. Então, honrando os ancestrais de todo esse processo que a gente está aqui, honrando também a própria virtualidade para a gente poder se encontrar, Salvador e Fortaleza aí. A honra também a todos que vão, de alguma forma, em algum momento, acessar esse encontro, né? Agora, o pessoal que está chegando, honrando quem está chegando e dizendo assim a gratidão por esse momento, estar nesse momento no mundo, né? Porque é um momento de grande transformação. Claro que tem todo o processo desse instante, né? Que nós estamos vivendo. E há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu acabei fazendo uma formação junto com Eliana e conhecendo o Sérgio, que também fez essa formação, do Gaia Education, que no Gaia Education a gente acabou aprendendo sobre as práticas das ecovilas, que nos anos 70 e 80 acabaram trazendo, tomando atitudes e saindo para a busca de soluções que já eram visionários, né, na época, daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, entender que o processo de transformação do planeta ele vem também de muitos anos, muitos séculos, as pessoas olhando, querendo participar, ampliando a consciência em várias áreas, né? Tanto na parte espiritual quanto na parte prática mesmo, de buscar soluções do nosso bem viver. Então, nesse caminho, a gente acabou, eu, Sérgio e Eliana, a gente acabou criando o que a gente chama hoje de núcleo de práticas integradas, que é uma rede de profissionais. Não somos só nós três, nós temos outras pessoas que estão também nessa rede, buscando praticar aquilo que a gente considera importante para esse momento de transição. Então, é núcleo de práticas integradas ao desenvolvimento em vários aspectos, né? Não é só nesses 3 eixos, mas esses eixos, educação para o ser, saúde integral e ecologia profunda, a gente sentiu mais conexão para desenvolver nossas práticas, né? A partir de nós. Então, é uma rede de profissionais que qualquer pessoa pode entrar em contato, pode fazer parte e se colocar disponível para ampliar a consciência aplicada, transformar os seus próprios hábitos, ajudar no seu fazer, aonde você trabalha, na sua prática diária, a fazer essa mudança que a gente precisa fazer para que a vida exista futuro. Então, nesse processo, na minha prática como astróloga e como terapeuta holística e sistêmica, eu senti na minha vida uma diferença enorme quando eu, através da busca do autoconhecimento, através dessas buscas que a gente está carente, né, de soluções para um bem viver, porque eu acho que o mais importante desses diálogos é a gente compreender as nossas limitações, claro, mas compreender e integrar a potência que a gente tem também na nossa existência humana. Então, nós temos potenciais incríveis. Eu acredito que nós somos partículas de um ser maior e isso muda quando a gente muda o nosso olhar. Então, a perspectiva, a nossa visão de mundo muda tudo se a gente olha de um jeito mais limitado a vida,
se a gente olha de um jeito mais integrado, as nossas práticas elas vão sendo no nosso tempo e na nossa disposição de mudar, elas vão ficando mais alicerçadas por esse desejo de um melhor porvir, né? Então, esse futuro e o presente também, poder a gente viver da melhor forma possível. E a astrologia embasou a minha vida, mudou, né? Sugeriu ações em 12 grandes temas, uma astrologia que não é de previsão de futuro, e sim de compreensão de o autoconhecimento mesmo. Então, o que está disponível em cada área da minha vida enquanto potencial de aplicação, e não como algo que me diz o que eu sou, mas sim o que eu tenho disponível para o meu desenvolvimento. E isso, junto com essas práticas que olham para a ecologia, que agora, pós-pandemia, mais ainda, mas sempre foi importante, a educação também, tratar da saúde, do autocuidado, do cuidado consigo. E esse processo todo integrado, então, educação, saúde e ecologia, traz para a gente uma possibilidade maior de realmente ser eficaz e coerente nas nossas escolhas. Sem uma mudança na percepção de vida, sem um olhar diferenciado para a educação, que não olha apenas o mercado, porque uma educação para o mercado, isso a gente já sabe onde trouxe, né? O que a gente está vivendo. Então, o que é realmente importante? Então, o ser humano está no centro, claro, mas o ser humano integrado à ecologia. Então, a vida é o mais importante, né? E às vezes coisas simples que a gente perdeu por conta dos nossos hábitos muito, né, automatizados. É maravilhoso a automação, é maravilhoso a internet, mas existem coisas muito simples, como respiração, práticas de meditação, práticas de como lidar com as nossas emoções, a empatia nos grupos. E essas práticas estão sendo levadas por vários grupos para fazer parte de um novo currículo educacional que precisa ser construído. Porque aquele que leva apenas para o mercado, que também é importante, mas aquele que coloca o capital, o mercado como um centro, sem querer entrar nessas dualidades que existem, polarizações, mas aquilo que realmente é importante no sentido maior, no sentido pleno. Então, dentro do mapa, o mais importante é você saber o que você veio fazer, o seu propósito, a sua missão. E isso, ao longo do tempo, né, a gente vai percebendo, e quando a gente tem uma informação, deixar que essa informação se traduza em sabedoria, em aplicação coerente na nossa vida. Não vou dizer que é fácil, pois não é, mas é muito importante que a gente resgate o que é simples. Bert Hellinger, que é também da área de constelação, eu sou consteladora, ele traz o essencial é simples. Então, aquilo que é mais simples, honrar a nossa ancestralidade, honrar a vida, né? Honrar as práticas que a gente chama, né? Essas práticas naturais de estar contemplação da natureza, a conexão com a respiração. E eu, no caso, coloco como base também esse processo de compreensão da ciência mais antiga que a gente tem. Eu digo ciência porque a gente, lá nos primórdios, olhava para o céu e tinha a referência das estrelas na agricultura, na navegação, né? Então, isso, ao longo do tempo, a gente construiu isso e a gente precisa compreender que esses conhecimentos eles podem também nos levar além e ajudar na complexidade desse momento para que a gente se alinhe ao que realmente a gente pode, enquanto ser humano, ser capaz de potencializar os nossos dons, né? Ir além daquilo que a gente coloca como algo limitador da nossa expressão, as nossas sombras. Não, e além disso,
Então, cadê a luz da nossa humanidade, né? Porque estamos ainda construindo uma humanidade que realmente honre a liberdade de cada um, que honre a nossa prática diária ser essa honra também, né? Então, na nossa alimentação, nos nossos recursos e nas relações de amor entre as pessoas, né? De empatia, de fraternidade. E aí eu quero, já fechando, que já me avisaram aqui que está acabando o tempo, agradecer e honrar a empatia entre nós aqui também, porque, assim, 40 anos que conheço o meu amigo querido Raimundo, 35 anos, mais ou menos, que eu conheço o Cici, há uns 10, 11 anos que eu venho caminhando com Eliane e Sérgio. Então, eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, a prática da sanga, que a gente chama, né? Em algumas práticas de meditação. Priscila aqui também, Fabiana, que a gente está aí caminhando agora. Então, assim, Arta, né? Ou Vanessa, que está aqui também, a gente já tem algum tempo. Então, o bacana é encontrar os grupos que a gente possa estar desenvolvendo tanto esses saberes quanto aplicando essas retas relações, ou seja, encontrando os meios de ser feliz nesse mundo, esse planeta azul, que é a coisa mais linda e que a gente precisa aprender a estar integrado a ele e a todas essas dimensões. Então, gratidão por esse espaço e eu passo a palavra para minha querida Cici. Gratidão. Ok, Denise, muito importante a sua abordagem nesse eixo da educação para o ser. E como membro do Núcleo de Práticas Integradas, que abriu aqui esse Café Consciência, nós vamos agora também passar a palavra para o outro segundo eixo, de saúde integral, com o Sérgio Mettig, que vai nos explanar também um pouco sobre o que é essa saúde integral do ser, como a gente pode aplicar isso na vida prática, Sérgio. Que tipo de dicas você pode nos dar? Como é que a gente vai iniciar um trabalho aplicável, integrado, com todo esse planeta e com todo o nosso ser de forma consciente e equilibrada? Com você. Gratidão, Cícero, gratidão, Coelho, por esse convite, gratidão a todos que estão participando aqui, que realmente é uma alegria, né, de estar aqui falando sobre esse eixo da saúde, que está integrado, como o Denise mesmo falou, está integrado em tudo, né, a gente só está dividindo por uma questão didática, né, mas tudo é integrado, tudo faz parte, né, do ser humano, da vida, da elaboração pela saúde, pela busca da saúde. E quando a gente busca essa saúde, né, que a gente procura essa saúde, não é só a questão da alimentação em si, é também de como você está na vida, de como você está feliz na vida, de como você está participando de tudo que está à sua volta. Então, muitos grupos falam sobre a questão de você estar na presença, mas eles esquecem também que não é só da presença de você saber sentir tudo que está à sua volta e tudo. Estar na presença é você voltar para o que você é, a essência maior. Ou seja, você nasceu para ser feliz, estar abundante, estar saudável, você está com vontade de viver, com um propósito de vida, aquele propósito que te acorda todos os dias e você diz, uau, hoje vai ser mais um dia, né, na minha vida, tudo. Então, isso tudo faz parte da saúde, de você buscar realmente essa essência que é natural da gente. E se a gente não está neste detalhe da vida, né, se a gente não está preenchido por essa saúde plena, é aí que começa alguns questionamentos e algumas questões que vão nos atingindo no dia a dia. Se a gente parar para perceber de tudo que a gente está falando, de tudo quando a gente fala sobre saúde, a gente percebe que 93% das doenças, os fundos são emocionais. Então, a gente tem que saber lidar com as emoções. A gente tem que saber lidar como é que a gente está na vida. Tudo vai continuar acontecendo na nossa vida, mas é como até o próprio Buda disse, e os grandes mestres, né, disseram, não é o que está te acontecendo, é o que você faz do que está te acontecendo. Né? A transformação dessa dualidade, desse caminho que surge na sua frente e que você procura ver de uma nova perspectiva, de uma nova forma.
Mas a gente falando de uma forma de saúde, né, de como buscar esse elemento maior que a gente sempre está querendo, né, melhorar nossa vitalidade, melhorar nossa imunidade, né? Então a gente tem alguns elementos que a gente precisa tomar cuidado, né? Prestar atenção, viver mais, no sentido de que a gente tem um corpo, a gente é um ser iluminado que tem uma energia aqui dentro que está nos movendo para uma experiência na vida, e a gente tem um corpo que nos materializa, que nos mantém limitado dentro dessa caixinha, né, se a gente pudesse colocar assim, que a gente está querendo transformar, que a gente está querendo buscar algo diferente, que a gente está querendo buscar o que existe de potencial máximo para a gente poder estar vivendo. E quando a gente vem para essa caixinha, a gente tem que cuidar dela também, né? Então, o movimento é importante, ela precisa de água, ela precisa tomar sol, como todas as plantas, como tudo que é vivo na natureza, a gente também precisa do sol, a gente precisa da água, a gente precisa do movimento, a gente precisa estar sempre além, no sentido de sempre estar buscando o melhor para esse templo que a gente escolheu para a gente ter a nossa experiência por aqui. Né? Então, nós somos seres espirituais, ou seja, energéticos, tendo uma experiência terrestre, tendo uma experiência de vida, tendo uma experiência de nos movimentar pela natureza, por esse grande planeta e pelas essências que a gente escolhe à nossa volta, a nossa família, as nossas emoções, os nossos desafios que vão passando no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente tem este movimento em busca da nossa saúde. Então, como nós somos natureza, nós precisamos estar junto com elas. Então, por isso que é tudo integrado. Por isso que é importante a gente caminhar na natureza, é importante a gente tomar um banho de mar quando tem, tomar um banho de rio quando tem, tomar um banho de cachoeira quando tem. Quando você não tem possibilidade, traz uma plantinha para casa, conversa com ela, toca nela, cuida dela, porque você cuidando dela, ela está te retroalimentando também. Então tem muita coisa envolvida para a gente falar de saúde, mas a gente tem que ver a nossa alimentação, quais são os melhores alimentos para o que realmente nutrem o nosso corpo, as nossas células, que nos dá energia e vitalidade para a gente poder estar transformando isso tudo na nossa vida. E quando a gente vai procurando esses elementos, né, que fazem parte da nossa natureza, a gente tem que ver que a gente tem que cuidar da nossa alimentação. Então, a alimentação da nova era, digamos assim, desses últimos tempos, né, da Revolução Industrial para cá, a gente piorou muito a nossa alimentação. Então, a gente está muito mais acostumado a ir ao supermercado, ter enlatados, ter conservantes, ter estruturantes, ter agrotóxicos na nossa alimentação, tudo isso está causando problemas para nossas células, porque elas não reconhecem que elementos são esses que fazem parte da nossa natureza. Eles não são integrados com a nossa essência maior. Então, se a gente pudesse assim, fazer um grande resumo do que a gente poderia procurar para a nossa saúde é descascar mais e desembrulhar menos. Essa é a grande lição que a gente tem na nossa vida, né? Então, ir menos ao mercado, vai mais à feira, busca esses elementos, busca isso que traz a vitalidade de volta. As plantas, que daqui a pouco a Helena vai falar sobre ecologia, elas estão disponíveis para poder trazer o máximo de energia para a nossa vida. Elas estão nos integrando para isso e a gente aproveita tão pouco dessa energia de uma alimentação viva ou de qualquer outro tipo de alimentação mais natural. E a gente tem que ver esta mudança no nosso dia a dia. Só que é muito complicado. Por quê? A nossa alimentação está muito ruim. O nosso estilo de vida está muito ruim. As notícias que a gente vê nas televisões são 98% negativas e 2% positivas só. Então, te mantém dentro de um círculo vicioso de indignação, de raiva, de medo, de outras possibilidades que o tempo todo você fica em alerta. E esse alertar te mantém dentro de um estresse constante na vida. E aí, o que é que faz? O seu corpo não consegue descansar para você ter a paz suficiente para poder fazer a mudança. Fora isso, nós temos alguns alimentos agregadores que aceleram o nosso cérebro, que aceleram a nossa vontade de querer mais e mais. Tipo,
açúcar, né? O açúcar na alimentação humana hoje, a gente tem um excesso assim absurdo, e já tem estudos que provam que você se desviciar de um açúcar é 17 vezes pior do que você se desviciar de uma droga, por exemplo, de uma cocaína, porque o nosso corpo ele exige tanta dopamina para a gente poder manter essa energia muito alta, que o açúcar é um dos maiores, digamos assim, vilões que a gente tem. Mas a gente, aos poucos, a gente vai fazendo essa mudança. Então, não é para se cobrar, não é para se culpar, não é para se desestruturar. É para a gente ir fazendo novas escolhas na vida. Então, a gente ir trocando esse açúcar para um melaço de cana, para um açúcar demerara, que é mais escurinho. Então, a gente vê nesse sentido, porque quanto mais claro o açúcar, mais conservantes, mais químicos foram colocados para poder fazer a destruturação. Então, a gente tem vários venenos que a gente chama, os venenos brancos, né? Como leite, como farinha de trigo, como o sal, que foi condenado durante tanto tempo, que a gente vê que na nossa alimentação do dia a dia a gente pode reparar para rever. Inclusive agora, a partir de agora, a nova medicina, é a medicina funcional integrativa, que está saindo da farmaco. Os médicos não estão mais querendo passar remédios, já estão querendo ir para uma linha mais integrativa, graças a Deus. Nesse sentido de buscar novas alternativas, e já estão com novas pesquisas a partir de 2017, 2018, mostrando que você não precisa tirar tanto sal da alimentação, mesmo quem tem uma questão de pressão alta, se você tiver uma alimentação natural, se você tiver uma alimentação mais equilibrada, você não precisa reduzir tanto sal. E se você faz reposição de magnésio a partir dos 45 anos de idade ou 50 anos de idade, você pode, inclusive porque o magnésio ajuda na redução do sal no nosso organismo. Então, as novas pesquisas estão mostrando um novo direcionamento para o nosso corpo, para a nossa alimentação, para o que a gente precisa se movimentar. Mas a gente tem energia. A gente tem energia, então a gente tem um corpo, mas a gente também é um corpo energético, que a gente está vibrando, a gente está pulsando. E a gente tem que mudar o quê? A qualidade do que a gente está vendo, a qualidade do que a gente está comendo, a qualidade do que a gente está vivendo no dia a dia. E a gente vê que essa relação realmente parar para perceber o que é que você é. Silenciar, meditar, se reestruturar, se repensar, fazer novas escolhas da sua alimentação, da sua água, beber água de hora em hora, fazer a procura do que colocar para dentro do que vai te realmente trazer de energia. Existem várias técnicas para poder fazer uma reestruturação realmente no organismo, porque não adianta você fazer uma dieta sem fazer uma limpeza antes, porque senão a sua biota do seu sistema está tão comprometida que você não vai pegar nenhum nutriente. Então, você tem que fazer uma limpeza da sua biota antes de fazer qualquer tipo de adaptação alimentar, porque senão você não está aproveitando ao máximo. Mas, como o meu tempo está acabando, a gente tem muito o que falar, né? Então a gente não tem como a gente colocar todos os aspectos que a gente gostaria de uma vez só. Eu só vou aproveitar esses 2 minutinhos finais para a gente poder respirar, a gente poder olhar para dentro, para a gente poder sentir o que a gente é. Então, eu vou pedir só rapidamente para que a gente possa fechar um pouquinho os olhos, para que a gente possa esticar um pouquinho mais a nossa respiração. Não precisa fazer força nem nada, é só esticar um pouquinho mais. E expirar um pouquinho mais lento, não precisa fazer força, nada, é só um pouquinho mais. Só em fazer isso durante 2, 3 minutos, você já baixa a sua pressão arterial em 1 ou 2 pontos percentuais. Só em fazer essa respiração. E depois você traz alguma coisa na sua mente que você ama muito, que pode ser filhos, pode ser marido, pode ser uma mãe, um pai, pode ser uma paisagem, um lugar, pode ser o que for, mas continue com essa respiração alongada, trazendo essa sensação amorosa por algo que você ame muito. Você vai se preenchendo e sentindo esse amor chegar em todas as suas células.
E de repente, até para alguns, já começa até a sentir uma vibração maior, uma energia maior, uma energia melhor. Para outros que não sintam, não tem problema nenhum, mas está tendo benefícios também. E você mantendo essa energia dentro dessa alegria, por alguns instantes, de repente você pode simplesmente dizer gratidão pela vida e sentir o que é que acontece no seu corpo. Só estar grato de estar vivo, mantendo esse amor e essa respiração. Ou simplesmente dizer um sim para a vida, para tudo que está acontecendo nela. Porque tudo que está acontecendo é por um propósito, é por um aprendizado, é para o melhor da vida, mesmo que a gente não olhe desta forma. E aqui, se a gente continuar se mantendo, mas aí a gente já vai voltando, porque a gente não tem mais tempo para isso, mas a gente poderia fazer uma pergunta para a vida e ficar silenciado para ouvir as respostas. O problema é que a gente faz a pergunta e nem tempo a gente deixa para essa resposta chegar, né? Então, espero que tenham sentido essa emoção, essa sensação e ver que, de repente, até algumas pessoas, as células podem estar vibrando. Então, a saúde, ela é muito mais do que simplesmente o fato de você estar buscando só uma alimentação. Passa pelos pensamentos, pelas emoções, pelos sentimentos, pelo que você respira, a forma como você olha para a vida. Então, é muito mais. Então, eu fico à disposição das perguntas. Gratidão. Gratidão, Sérgio. Muito valoroso aí o que você nos passou, notas e dicas e pontos que a gente pode aplicar realmente nesse âmbito da saúde, nesse eixo tão pertinente nesse momento que a gente passa por tantos estresses, que é essa polaridade política, econômica, e né, nesse cenário que nós estamos vivendo. Mas, para dar continuidade aqui, vamos ao eixo de ecologia profunda, com a Eliana Mettig, e ela vai nos presentear aí com essas ideias, com esses conhecimentos que a gente pode aplicar na nossa vida. Eliana, é com você. Muito boa tarde, agradeço, Cici, pela apresentação, a presença do nosso querido Coelho, a Denise, o Sérgio, todos que estão aqui presentes e aqueles que também vão estar nos vendo depois. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês num sábado à tarde e dando continuidade à fala dos meus grandes amigos, né, de coração, e também o Sérgio como esposo, né? Estamos aqui no Núcleo de Práticas Integradas, construindo juntos uma forma de praticar o que tanto nos passou pela teoria, né? E eu, como arquiteta urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura, tendo vivenciado nesse período, nesses últimos anos também, um doutorado, visualizando como teorizar sobre as práticas que eu já vinha desenvolvendo na minha vida prática, né, e profissional e pessoal. Isso nos torna, assim, para quem passa por essas situações, nos torna muito teóricos, né? Então, a gente desenvolveu essa ideia, né, que acabou se transformando num espaço e que acabou se transformando numa rede de profissionais que atuam nesses 3 eixos da educação para o ser, saúde integral e ecologia profunda, algo que parte de dentro para fora no sentido de praticar realmente. E como a querida Denise falou já sobre a educação, e o Sérgio sobre a saúde, eu vou falar um pouco da ecologia, mas num nível de ecologia um pouco mais profundo. E reforçando que esses 3 eixos, eles não são separados, né? E, além desses 3, tem muitos outros, né? E também retomando aquilo que a Denise sempre gosta de lembrar, que é honrar o nosso passado, nossa trajetória até chegar aqui, a gente passou por diversas experiências de vida, individualmente e coletivamente, que nos fazem
trazer essa experiência também para vocês, né? No sentido de buscar uma prática coerente com aquilo que acreditamos, que aquilo que vivenciamos. E no campo da ecologia, a gente pode estar lembrando que é para além da questão da natureza. A gente pode partir de uma prática pessoal que é possível incluir na nossa vida uma consciência um pouco mais apurada e transformativa. Por exemplo, a gente pode consumir e descartar, a gente pode repensar a nossa forma de consumo, a gente pode perceber e extrair de uma observação daquilo que a gente descarta, uma consciência daquilo aquilo que a gente pode mudar no nosso cotidiano. E a partir do momento que eu vivenciei isso dentro da minha própria casa, no meu cotidiano, eu comecei a perceber o quanto que a gente consome e que a gente não percebe que a gente está alimentando esse grande mercado consumista e que de pleno descuido com o nosso planeta. E no momento que você começa a perceber e a realizar isso da sua casa, separando, por exemplo, o lixo orgânico do lixo seco, de forma bem simples, você vê que a proporção, no início que você começa a fazer essa tarefa, a proporção de lixo seco é muito maior do que a de lixo orgânico. Prestem atenção. Você tem embalagens plásticas, embalagens de papel, embalagens de metal, volumosas, e que se você não tem essa consciência, você mistura com o seu lixo orgânico, e quando ele entra num único saco e vai para o caminhão de lixo, que vai parar num aterro sanitário, isso é desmanchado e perdido naquele processo, né? Sem contar as imagens de grandes lixões nas metrópoles brasileiras, que a gente visualiza a presença de pessoas de modo de vida precário, crianças e tudo isso. No momento que a gente começa a ter essa percepção, é imprescindível a mudança. Então, a gente começa a fazer opções diferentes ao consumir. A gente busca utilizar a mesma embalagem plástica, por exemplo, e utilizar refis. Estou trazendo exemplos práticos porque é a nossa perspectiva aqui hoje. E não somente isso, mas também evitar o consumo de determinados produtos que não têm esse cuidado, né? E em relação ao lixo orgânico, ao longo da sua experiência pessoal, fazendo essa separação, você começa a ver que se você seguir o exemplo de começar a ir mais em feiras do que ir nos supermercados, você está contribuindo menos com a grande indústria alimentícia e você está contribuindo mais com aquelas pessoas que estão trabalhando com a terra e que realmente estão cuidando e buscando ter uma qualidade tanto no serviço quanto no produto final que vai chegar na sua mesa e que vai te dar mais saúde e que passa por um processo de educação também. E aí o lixo orgânico começa a aumentar de proporção. E quando você vê que você tem um lixo orgânico com uma proporção maior do que o lixo seco, o que você vai fazer? Aí você vai buscar formas de não levar esse lixo orgânico para aquele grande aterro misturado com o lixo seco. E quais são essas formas? Hoje em dia você tem como criar a sua própria compostagem, uma composteira individual dentro de um apartamento, numa casa, tem diversos tipos e modelos e que permitem você reciclar, compostar as cascas de frutas e verduras sem misturar com alimentos cozidos, por exemplo, e nem mesmo nada de animal. E isso vai voltar a ser solo e que vai alimentar as suas plantas. E essas suas plantas podem ser plantas ornamentais ou plantas comestíveis. E dentro dessa lógica de uma ecologia ampliada,
Quando você pode produzir o seu próprio alimento, mesmo que em menor proporção, o seu tempero, a sua erva, as suas ervas medicinais dentro da sua própria casa, por exemplo, você pode estar influenciando na sua saúde diretamente. A energia de uma planta cuidada por você é exponencialmente maior do que uma que passou por todo o processo de plantio, colheita, distribuição, venda, até chegar à sua casa. Imagine que mesmo que você consuma muito enlatado ou qualquer outra produção de alimento comprado pronto, mas se você tem os seus temperos cultivados por você, já faz uma grande diferença. Isso é um dos poucos exemplos que eu poderia estar trazendo aqui agora. Mas, inclusive, dentre as práticas da ecologia, além da produção, do cultivo, também tem a alimentação saudável, que é totalmente conectada com a saúde e com a educação, a alimentação crua, que pode ser experimentada a partir da germinação de sementes e de grãos. Essa germinação ou hidratação, que passa por um processo de hidratação dos grãos, ela exponencia o potencial do alimento até em 300 vezes. Isso dependendo de qual grão e qual o alimento que você está falando. A gente desenvolve algumas práticas com profissionais no núcleo de práticas integradas que são dedicadas à alimentação crudívora, por exemplo. Mas também outras práticas de alimentação saudável, alimentação natural, alimentação ayurveda. Temos aqui a Priscila presente, que pode também dar uma palhinha para a gente. Então, é completamente conectado a gente trabalhar com ecologia profunda e aquilo que vai de dentro para fora. E, assim, outras questões que a gente pode estar trabalhando é a medição dessa energia. A medição dessa energia, tanto do alimento, quanto da energia pessoal, sua, do outro, de um grupo, e a energia do ambiente que você vive. Então, enquanto arquiteta, eu também desenvolvo algumas práticas onde a gente pode fazer a medição a partir de uma ciência chamada radiestesia ou geobiologia, onde você consegue identificar a existência de pontos energéticos que são mais prejudiciais à saúde do que outros dentro de um ambiente. E aí você pode trabalhar com isso, movendo os seus móveis de lugar e trazendo alguma contribuição para a sua própria saúde. Por quê? Porque são energias telúricas que vêm do solo. A compressão de rio, de pequenas veios de água no subsolo, quando elas estão cruzando entre si, elas fazem uma pressão que envia de baixo para cima, telúrica por isso, da Terra, uma energia tão forte, uma potência tão grande de crescimento, de conexão com o céu, né, com a energia cósmica, e que é super benéfica para determinadas ações e atividades do ser humano e dos seres vivos de modo geral. Entretanto, para você dormir em cima de um ponto energético como esse, vai começar a gerar uma aceleração de crescimento de células e que, se elas não tiverem com saúde, se forem células que estão com propensão a alguma doença, elas vão crescer de forma acelerada. E aí, a gente evitando isso, a gente também pode trabalhar com a sua saúde a partir da questão da ecologia dos ambientes. A gente tem muito o que falar sobre isso. Meu tempo também já está finalizando. E aí eu tenho só a agradecer e a gente abre para o debate e podendo trazer outros elementos a partir das perguntas. Obrigada. Gratidão, Eliana, perfeito, várias informações que a gente pode usar e que nós estamos aqui para isso, para absorver e praticar. E eu vou querer agora que o nosso mediador das perguntas, Raimundo Coelho, nosso psicólogo aqui do grupo,
passa que essas questões que surgirem e as que ele mesmo pode ter elaborado em função desses conhecimentos integrados aqui do núcleo, que a gente pode dissolver ou tirar alguma questão ou realçar algum ponto que possa ser relevante para todos. Coelho, é com você. Ok, isso. Obrigado. E primeiro, agradecer muito aí a participação dos nossos expositores, né, das nossas expositoras, da Denise, minha amiga, assim, como ela mesma disse, de longa data, né, e Eliane, que a gente até se lembra, né, que a gente se encontrou aqui com Denise, né, comemos uma pizza juntos, os três aqui, batendo bons papos aqui, e Sérgio, que a gente está se vendo agora aqui, mas já com uma sintonia. Gostei bastante aí da prática. Sérgio, em 2 minutos, conseguiu aí que a gente pudesse se interiorizar bem, né? Assim, daí para que a gente conseguisse dar uma relaxada no meio da própria exposição, né? Então, assim, até lembrando um pouco das nossas conversas que tivemos aqui, e sempre o que me chamou a atenção, muito quando eu falava mais com Denise, sempre que a gente fala, é justamente a proposta, né, que trazendo assim o trabalho que vocês têm em Salvador, né, em Lauro de Freitas, que é justamente esse chamado para a questão prática, a questão de como a gente sai de uma perspectiva, muitas vezes que eu posso colocar, nós que estudamos, que lemos, que estamos dedicados a uma questão da espiritualidade, podemos muitas vezes ficar vamos dizer assim, numa armadilha de termos muita teoria e não levarmos essa teoria para onde se precisa na prática, que é como a gente sempre coloca e que gostaríamos todos de estar participando desse grupo, que é o grupo dos servidores da humanidade. E a gente muitas vezes, eu falo até isso de uma reflexão pessoal, a gente se cobra e também, muitas vezes, se questiona de como melhorar isso. E o trabalho que vocês apresentam, eu fui, à medida que vocês foram falando, eu fui grifando aqui algumas palavras, né? E é sempre muito interessante ver, porque apareceu, e muitas vezes, essa questão de um processo de transformação, a Eliana falou nisso no início, e uma transformação que possa nos levar para esse encontro da essência, que Sérgio trouxe também, essa questão de como a gente pode ter esse caminho da essência. E o que Denise também trouxe do autoconhecimento, que a astrologia propicia, não uma astrologia preditiva, mas que já em si é uma prática de uma astrologia capaz de ser transformadora, não é isso? Então, dentro dessa questão, eu faria aqui uma pergunta aos três, e deixaria aí que vocês pudessem, cada um, talvez, com sua experiência e com sua visão, o seu ângulo diferenciado, enriquecessem mais ainda essa oportunidade do Café Consciência. A questão seria o que, na visão de vocês, pode mais nos aproximar ou, então, nos afastar dessa vida que seja uma vida capaz de nos transformar e transformar ao nosso entorno, né, aos nossos irmãos, à nossa família, à nossa comunidade, e fazer com que essa transformação seja realmente essa capacidade de nos levar a esse encontro com a nossa essência. Não sei se ficou claro. Posso falar? Eu acho que a gente que vem de um lugar mais complexo, né, de uma complexidade esotérica, espiritual, a gente que fez esse caminho, e eu realmente, na minha prática, eu fui para esse lugar mesmo de... o que a gente tem como desejo de servir ao universo, a Deus, como queira chamar essa energia maior, e a própria essência, essa busca, são as coisas mais simples. Então, a disponibilidade do amor em ação, que é um termo, inclusive, que esses grupos que a gente faz parte, que é uma rede internacional,
essa rede é muito maior do que o que a mídia coloca. A mídia não fala dessa rede, mas existe sim uma rede maior, que não é só o núcleo é parte de uma rede maior, de pessoas que têm disponibilidade pessoal para uma prática do amor em ação. E o amor como um conceito transcendente mesmo, mais simples, tipo, tanto essa parte, como o Sérgio colocou, de simplesmente respirar e buscar uma imagem e tal, já muda a frequência da gente. Mudar nossa alimentação já muda a frequência da gente. Fazer bonita o nosso ambiente, trazer para dentro de casa algo que nos embelece também, no nível das ações, já muda a frequência da gente. Então, acho que o principal é a disponibilidade para praticar o amor em ação. E isso é espiritualidade na prática, porque sem isso a gente está em outro plano e não está aqui. Então, estudar coisas sem traduzir para uma experiência concreta, eu acho que fica realmente na teoria, e é isso que a minha alma, ao longo desses anos, vem buscando, que a gente está aprendendo ainda, e é muito bom praticar o amor em ação. Gratidão. E complementando, né, o que Denise está dizendo, são coisas simples, porque se a gente parar para olhar para a vida, a gente não tem tempo para nada, porque a gente se envolve com cada vez mais coisas, e a tecnologia facilitando por um lado, a gente começa a colocar mais coisas, então a gente começa a acelerar, e está na hora da gente começar a desacelerar, a gente olhar para o que realmente importa na nossa vida, que somos nós mesmos, que são os outros. Então, a gente diz assim, eu não tenho tempo, mas perde 1 hora olhando coisa de Facebook, WhatsApp, respondendo não sei o que lá. Aí eu não tenho tempo, mas tem 1 hora para ver um jornal nacional, porque tem que ficar sabendo do que está acontecendo no planeta ou no mundo, tudo. Então, a gente fica achando que não tem tempo, e são coisas pequenas no nosso dia a dia que fazem a grande mudança. Como, ao acordar, em vez de sair correndo porque estou atrasada, porque estou aquilo, tudo, simplesmente parar para agradecer para a vida. De gratidão, de se encher de gratidão por estar enxergando, por estar sentindo cheiro, por ter os membros funcionando, por ter uma cama para dormir, por ter um alimento. Então você vai se preenchendo de gratidão durante o dia e depois você vai olhando que, à medida que você vai fazendo isso todos os dias, que sua lista de gratidão é enorme e que você tem tanta coisa maravilhosa acontecendo na sua vida que você nem percebe, porque a gente foi acostumado na nossa educação a olhar simplesmente o erro. Então, a gente apontar o erro. Mas as coisas maravilhosas todas que acontecem no dia inteiro, a gente esquece porque aconteceu alguma coisa ruim do nosso dia. Então, a gente tem que ir prestando atenção no que realmente é importante para a nossa vida, para a nossa expressão de alma, para o que a gente realmente é. Nós somos seres que, essencialmente, somos uma unidade em plenitude para tudo. Né? Então, quando a gente fica só no egocentro, a gente começa a perceber que a gente não dá conta. Mas na hora que a gente começa a se doar cada vez mais, olhar para o outro também, a vida começa. Porque não é só nós, é juntos faremos a diferença. Eliana, quer complementar? Sim, um pouco. Complementando, então, em relação ao ser humano e à natureza, uma prática que eu tinha previsto fazer com vocês era perguntar assim, enquanto a gente está aqui na tela, vocês têm condições de tocar na natureza mais perto de vocês possível? Estou vendo aí que a Vanessa tocou numa plantinha. A Natália olhou para trás e foi procurar, não foi, Natália? Alguém já se percebeu Alguém já se percebeu que nós somos natureza? A gente pode tocar na gente mesmo? Está pertíssimo, mais perto do que isso. Um aluno meu uma vez me disse,
nós temos água, nós temos ar, nós temos sais minerais, nós temos todos os elementos como a natureza também tem. Então, somos natureza. Só que o ser humano se colocou por muito tempo acima da natureza, né? Dominando a natureza. E quando Arne Naess, em 1972, publicou o livro sobre a ecologia rasa e a ecologia profunda, era isso que ele estava querendo dizer, que não, ele não quer mais tratar da ecologia rasa, onde o ser humano domina a natureza e acha isso normal. Ele quer mostrar que o valor da natureza, o valor dos recursos naturais, não era nem para serem chamados de recursos, né? Porque o chamar recursos já chama na intenção de dizer que eles servem ao ser humano, né? Eles têm um valor intrínseco, inerente, não aquele que a gente dá enquanto ser humano superior e diz isso vale X, Y ou Z. O valor da água, o valor do ar, o valor do solo é incalculável. Com essa visão da ecologia profunda, é isso que ele quis dizer lá em 1972. E aí o que quer dizer? Quer dizer que a gente está fazendo tudo errado, né? Que o crescimento econômico, o crescimento humano depende do crescimento econômico. Só que com a ecologia profunda, ele traz um outro tipo de ele traz uma outra reflexão. Por que não o decrescimento? Por que não buscar o equilíbrio? Respeitar o valor intrínseco e inerente da natureza no limite da economia, e não o inverso. Né? Então, a natureza como limite da economia, e não a economia extrativa e que apenas domina a natureza e a utiliza como recurso para a vida humana, esquecendo os outros seres humanos. Ou seja, a equidade entre os seres, entre as espécies, é também mais um dos princípios da ecologia profunda. É isso que a gente busca praticar e trazer a partir das práticas também de educação e saúde no núcleo e junto aos profissionais do núcleo. Sem ir muito para a teoria, mas puxando para a terra, né, Denise? Aterrando. Eu quero só completar o que você está falando, se levantou a mão, mas assim, e o que Coelho falou também. Dentro dessas linhas que a gente estudou ao longo do tempo, espirituais, o planeta é um ser vivo, né? Então, esse planeta, esse logos, como a gente chama, esse planeta que é vivo e que nós somos parte dessa vida que é viva, pulsante, que estamos aqui aprendendo a espiritualidade prática dentro desse ser maior. Então, nós somos células de um ser maior. E esse olhar, que é meio holístico, meio do orgânico mesmo, né? Então, nós fazemos parte e a gente precisa lembrar e trazer a consciência deste ser enquanto ser vivo e que nós estamos a serviço desse despertar da consciência nessa época. Então, acho que a prática da espiritualidade ela precisa ir para esse lugar, de honrar a matéria e não de ficar polarizado, espiritual, material, e sim de honrar a matéria, porque isso é um ato espiritual, que a espiritualidade está dentro desse ser maior e dentro de tudo que é vivo, né? E a gente precisa honrar isso. Não sei se eu te respondi, Coelho, mas é isso que eu venho ao longo desses 40 anos, juntando e ligando espiritual, material, materialidade. É o que vem da mãe, devia ser para todos. A gente que destoou um pouquinho, mas podemos aí retomar esse caminho. Está na hora, é agora, nessa virada de era,
para a Era de Aquário. Ok, sim, eu acho que os três, de novo, fazendo assim uma junção, né? É quase como tem uma música que diz assim, é uma linha de passe, né? Um vai passando para o outro e vai fechando, aí vem toda a estrutura, né? Falando como o Denise falou, do amor, Sérgio da gratidão e Eliane do equilíbrio, né? Tudo está vinculado, né? E para assim não dizer que eu joguei a batata quente, né? Então eu vou também só aqui dar um toque, uma pitada, lembrando de um ensinamento do Senhor Descartes, né, o mestre tibetano, que ele diz o que nos afasta muito daquilo, da nossa essência, da nossa alma, né, vamos falar assim. Ele dá um exemplo também bem prático, que é até assim bem difícil até de encontrar às vezes na literatura dele. Ele disse que a gente procure se afastar da irritação, que a irritação ela nos tira de qualquer possibilidade de conexão, seja com o que for, porque a partir da irritação a gente cria uma dinâmica energética que nos coloca como se refratários a tudo e a todos. Então, a prática de evitar sempre a irritação seria um bom caminho, né? Vamos dizer assim. E também, do lado positivo, o que poderia nos trazer mais próximo de nós mesmos, ele traz também nesse ensinamento que seria o cultivo de uma prática da aspiração. Aspiração no sentido do que é de melhor, como já foi dito aqui também. Hoje, eu não sei quem dos três falou, mas a gente procurar sempre o melhor, de sermos o melhor, de trabalharmos em função do que melhor podemos ser. E a aspiração, segundo ele nos traz, ela tem uma capacidade energética de qualificar melhor as energias dos nossos corpos. À medida em que eu aspiro e que eu procuro estar mais conectado com essa minha alma, eu consigo, num nível até sutil de cada corpo, trocar átomos de menor qualidade vibratória por átomos de maior qualidade vibratória, à medida que eu aspiro a mim mesmo, ou aspiro ao que eu de melhor posso ser. Então, eu deixo essas duas também comentários aí do mestre, e agradeço mais uma vez aos três, e também a Cícia, estou vendo aqui as demais que estão no grupo, estou vendo que a Natália apareceu agora, para mim, antes eu não sei por que não aparecia. Então, agradecer a todos e a todas por essa oportunidade. Gratidão, Coelho. Vamos agora finalizando nosso Café Consciência, o primeiro Café Consciência aqui dessa nova etapa, com esses convidados do Núcleo de Práticas Integradas, e que é a nossa proposta agora, a partir de agora, fazermos eventualmente um encontro desse, com esse nível de conhecimento que nos enriquece muito. Já pensamos aqui em novos convidados para interagir também com esse grupo para um próximo Café Consciência. E aí a gente usar essas pérolas que todos vocês nos passaram para praticar e almejar, aspirar, estarmos melhores a cada dia. Acho que foi surpreendentemente válido todos esses conhecimentos que vocês nos passaram. Muita gratidão, Sérgio, Denise, Eliana, Coelho, nossos convidados que estão aqui.